Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Caros amigos, mais um programa de domingo, Hora de Saúde. Hora de Saúde com o que se faz de melhor em saúde no mundo, no Brasil, aqui no Pará, especificamente aqui em Belém. E hoje, mais uma vez, com mais uma convidada muito especial, a professora Auriméria Sherman. A professora Auriméria Sherman é neonatologista. Ela é médica há 32 anos, tem residência em pediatria, mestrado, doutorado, já foi paraninfa de turma da Faculdade de Medicina, trabalhamos na mesma universidade e foi convidada agora pela elevada quantidade de mortalidade neonatal na nossa região. Mas a Auriméria vai explicar tudo isso para a gente. Auriméria, muito bom dia e obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Bom dia para você também. Então tá, Auriméria, pergunta 1. Você comentou comigo há pouco, e eu sinceramente não sabia, eu imaginava, mas não sabia que nascia tanta criança no mês nessa cidade. Então, você falou que é uma média de 700 na Santa Casa. Sim, por mês. Mas no hospital que você Na maternidade de saúde da criança são entre 300 e 350 partos mês. Então dá 1.000 e poucos por mês só nesses dois lugares. Só nesses dois lugares. Certo? E em Belém. E o que chamou a atenção, você que é neonatologista, você é aquela médica que pega a criança quando nasce. Exatamente, É e que isso. trabalha em UTI neonatal. Em UTI neonatal, é a UTI de quem acabou de nascer. Sim, até os 28 dias. Até os 28 dias. Então, é diferente da criança da pediatria, né? A neonato Neonato é uma subespecialidade da pediatria. É uma subespecialidade da pediatria. Você fez um comentário comigo e a razão assim, de a gente começar a conversar. A mortalidade neonatal no Pará é muito alta, é isso? Infelizmente, a mortalidade no Pará ela é bastante elevada. É um trabalho que vem sendo feito há muito tempo pela Sociedade Paraense de Pediatria, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, em que a gente trabalha com a reanimação neonatal, com o transporte neonatal, com a reanimação do bebê abaixo de 34 semanas, treinando os residentes e tentando que todas as pessoas que trabalhem em maternidades por esse Pará fora, elas estejam habilitadas e treinadas, seja médico ou enfermeiro ou técnico de enfermagem, eles têm que estar habilitados para isso. Só que a grande problemática não é só você ser habilitado, você tem que ter o material lá. Esse é um problema sério, Esse né? é um problema muito sério, porque a gente tem bebês de vários tamanhos. Você tem bebês de 500 gramas, de 1.500, de 2.500 e de 4 quilos. Só aí, para cada 10 nenéns que você vá receber numa maternidade nascendo, um vai precisar de ventilação mecânica. Ventilação com pressão positiva, desculpe. Ventilação com pressão positiva. É o quê? Entubado? Não, é só usar o ambu. O ambu. Em que, normalmente, pelo Golden Minute, que é o minuto de ouro em que você determina isso, você consegue salvar vidas. Certo. Se você não tem o ambu, que é a bolsa válvula máscara, com a máscara adequada para o bebê, e se você não tem aquela pessoa que tem expertise básica para atender esse bebê que não nasceu respirando, a gente vai ter a mortalidade que está agora, de acordo com a Secretaria de Saúde, e está no SIM DataSUS de 2017, que em todo o Pará nós tivemos nos primeiros 6 dias de vida, do total de nascimentos, a gente tem em torno de 68% de mortalidade. Isso é um desespero, desculpa. É desesperador. Desesperador. Nós somos o segundo estado em trabalho intenso para diminuir a mortalidade. A gente só está perdendo para o Amapá. Certo. No Amapá é maior ainda. 1% a mais do que a gente. 1% a mais. Puxa vida. E isso é muito triste, porque
a gente sempre comenta, um bebê, existe o programa agora dos 1000 dias. Então, desde que a criança nasce, ela nascendo de parto normal, ela sendo amamentada os 6 primeiros meses de vida e tendo uma alimentação normal, não precisa ter nada de especial, mas sendo alimentada da maneira correta, essa criança vai se tornar um adulto produtivo. Certo. Ao contrário de que se você recebe um recém-nascido, não cuida dele da maneira que deveria ter sido logo no início, ele sofre uma asfixia e vai ter algum problema deletério para o cérebro, essa criança já vai dar mais ônus e despesa para o Estado do que se a gente tivesse prevenido ali na hora do momento do nascimento. Então, nós temos um problema enorme com nascimento de criança. Porque a gente tem uma mortalidade de praticamente 7 crianças em cada 10. Exato. Isso é uma coisa, assim, teoricamente, coisa de período de guerra, de escandalosa mesmo. E me fala uma coisa, tem uma causa básica para isso? Tem um problema do pré-natal, essas coisas todas? As mães, atualmente, muita gente vem tendo parto com doulas, tendo partos domiciliares. E a gente precisa entender que, se você faz um pré-natal de qualidade significa que você tem que fazer o seu pré-natal pelo SUS 6 consultas. Pelo menos 3. 6. Pelo menos que dessas, 3 sejam com médico, 3 sejam com enfermeiras. Que você tenha um ultrassom no primeiro trimestre. Que você faça todos os exames para ver se você não tem sífilis, toxoplasmose, citomegalovírus. E faça esse acompanhamento. Depois que você faz esse acompanhamento, você vai ser detectado se você é uma gestação de risco ou se você é uma gestação de baixo risco. Baixo risco. Se você é gestação de baixo risco, esse neném vai nascer em qualquer lugar muito bem, porque ele é baixo risco, desde que ele tenha uma pessoa com expertise para recebê-lo. Alguém para fazer o parto? Alguém para fazer o parto. Então, saiba fazer. Que saiba, sim, por favor. E na hora do recebimento desse bebê, ele vai ficar em cima da mãe, vai ficar lá sentindo a mãe sentindo o seu filho, e a gente não tem aquela pressa de tirar o neném do lado da mãe, porque ele vai estar bem. Certo. Então, você faz o exame dele, da frequência cardíaca, do tônus da respiração, e ele vai estar bem, porque foi uma gestação de baixo risco. O pré-natal te garante isso aí? O pré-natal garante que você tenha uma orientação do que você vai ser, alto risco ou baixo risco. Sabe-se que mesmo os bebês de baixo risco, eles podem nascer com algum problema. Certo. Então, por isso que a ênfase de que você tem um pré-natal lindo e maravilhoso, você quer ter seu filho de parto normal, acompanhado pela doula, tenha no hospital. Porque a gente sabe que em torno de 2 a 5% desses nenéns que iriam nascer super bem, eles podem apresentar alguma intercorrência. E aí a gente não gostaria que essa criança fosse a óbito, para ir para mais uma estatística. Tu fizeste um comentário agora que me chamou a atenção. Ainda tem gente que tem parto em casa? Tem, a mídia ajuda bastante isso. Você não lembra o parto antigamente era só cirúrgico e graças a Deus a gente está revertendo isso com o parto normal. Certo. Mas o parto normal ele tem que ser acompanhado. Certo, tem que ser no hospital. Existem as doulas que acompanham eles e acompanham nos hospitais também. Mas existe uma corrente em que eles queriam só ter partos em casa, como a Gisele Bündchen. Só que todo mundo esqueceu que a Gisele Bündchen tinha ao lado uma UTI montada em um helicóptero para caso desse alguma coisa errada, ele fosse para o hospital. Certo. Então, neste caso, a gente precisa entender que o ideal é você ir, leva seu plano de parto, como a maioria leva, onde diz, olha, eu quero que faça isso com meu filho, eu não quero que faça isso. Todos nós somos treinados para isso. E para você, mamãe, que está nos ouvindo, a melhor pessoa para estar do seu lado na hora que seu neném nasce é o neonatologista, o obstetra e a sua doula. Mas o obstetra e a neonatologista não são dispensáveis. O que é a doula? A doula são pessoas treinadas para acompanhar o parto normal. Pessoas treinadas para Elas acompanhar têm nível o parto superior, normal. tem muitas enfermeiras, tem psicólogas, tem nutrólogas, nutricionistas. Então tá, isso era só para tirar a dúvida. Isso. Elas são pessoas muito bem treinadas, mas em nenhum momento substitui o obstetra e o neonatologista.
Porque, como eu te falei, o teu parto pode correr às mil maravilhas, como na última hora, a obstetrícia ela é uma caixinha de surpresas. Certo. Então, na hora que o neném nasce, ele pode nascer e apresentar algum problema em que você vai precisar de um obstetra com expertise e de um neonatologista treinado em bebês com problemas. Então, para mim que sou um médico cardiologista, que convivo com paciente de alto risco, tem que ter um médico perto, tem que ter de preferência a estrutura toda montada. Treinado. Né? Eu lembro que um dia desses alguém me falou aqui que a cirurgia mais comum é cortar a unha e de vez em quando complica. Né? Nós tivemos Porque um caso no Saúde complicar. da Criança de uma criança que cortou a unha e a tesoura estava infectada. Ele morreu em 48 horas com uma bactéria que ninguém jamais podia esperar. Quer dizer, então, tudo no mundo atual tem chance de complicar. Eu estava num congresso há um tempo atrás na China e eu sempre falava, eu faço cateterismo, eu sempre falei que cateterismo de infarto, essa coisa, tu tem que estar com a equipe. Tu não pode estar sozinho sábado de madrugada com alguém chocado numa mesa, podendo ter um risco de morte. E eu sempre falava, quando me chamarem tem que chamar 2, não pode chamar de 1. E o pessoal ainda dizia, como, tu não dá conta de fazer sozinho? Não é eu dar conta de fazer sozinho, é a complicação que pode acontecer. E aí eu estava na China e um médico lá da Malásia falou que o paciente dele teve uma parada cardíaca, coisa toda, ele teve que entubar, isso salvou o paciente. E aí o outro falou assim, meu amigo, eu não sei se eu lhe elogio pelo ato heróico ou se eu lhe critico pela irresponsabilidade. Aí ele ficou assim, disse, todo mundo, se você tivesse, naquela época passava um programa na televisão chamado Lost, se você tivesse naquela ilha de Lost fizesse isso, tudo bem, era um ato heróico. Mas dentro do hospital mas numa cidade, no mundo atual, aí ele usou o termo, nem parto normal a gente faz só. Exatamente. Nem parto normal a gente faz só. Então, hoje não tem por que não ter toda a atenção possível num parto. E numa reanimação de uma criança, você precisa de 3 pessoas. 3 pessoas. 3 pessoas. Então, na reanimação sempre tem 3 pessoas. No adulto, você precisa de 3 pessoas. Sim. Mas para bem aí que a gente vai fazer um intervalo já, Aurimélia, e a gente continua com isso, é muito importante. Pessoal, um instantinho só. Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.